Pessoal, respeitem esse episódio, porque só aqui, ó, tem 3 mundiais, hein? Como estamos aí em tempos de Copa do Mundo, você já reparou o tanto de estrelas de Hollywood que estão aí presentes nos estádios? Lembrou até uma cena ali, o Clube da Luta, né? E isso não é por um acaso. Ambos conseguem fazer multidões chorarem, comemorarem, gritarem e se emocionarem com histórias que parecem até maiores que a própria vida. E quando esses dois universos se encontram, o resultado costuma ser inesquecível. Aproveitando que estamos vivendo mais uma Copa do Mundo, hoje vamos viajar por alguns dos melhores filmes de futebol já feitos. São histórias sobre sonhos impossíveis, rivalidades históricas, superação, guerra, amizade e até monges que usam artes marciais para marcar gols. Então prepare a sua camisa e ajuste o volume e venha com a gente, porque hoje vamos falar sobre filmes de futebol no cinema. Estes que você deveria ver pelo menos uma vez na vida. 11 filmes de futebol. Território 2R. Simbora. Bom, vamos começar nossa lista com um filme que muita gente conhece, mas talvez nunca tenha parado realmente para assistir de verdade. Em 10º lugar está Ela é o Cara, lançado em 2006, dirigido por Andy Fickman. A história acompanha Viola, não é Viola. Não é o Viola que vocês estão pensando, não. Interpretado pela Amanda Bynes. E ó que eu já vou fazer um comentário aqui. Dá pra fazer um vídeo inteiro sobre a história da Amanda Bynes. Dá mesmo, cara. Altos e baixos a carreira inteira. Ela é uma garota apaixonada por futebol que vê o time feminino da sua escola sendo cancelado. Ela fica indignada, então decide provar que joga tão bem quanto qualquer outro garoto. O problema, ela faz isso assumindo a identidade do próprio irmão e entrando escondida no time masculino, cara. Bom, vocês viram que a premissa é absurda, mas funciona muito bem graças ao humor e ao carisma do elenco, que ainda conta com Channing Tatum, que é um dos seus primeiros papéis aí, vamos pôr, de destaques na sua carreira. Por trás das piadas existe uma mensagem interessante sobre preconceito e oportunidades dentro do esporte. Bom, falando em preconceito, chegamos ao 9º lugar com o filme Driblando o Destino. Lançado em 2002 e dirigido por Gurinder Chadha, o filme conta a história de Jess, uma adolescente inglesa, filha de imigrantes indianos. Sua família sonha que ela siga uma vida tradicional, mas a Jess, ela sonha em jogar futebol. E não é qualquer futebol. Ela quer ser como o David Beckham. Bom, se ela usa calcinha, ela já é bem mais semelhante ao Beckham do que ela própria possa imaginar, né? O filme mostra o conflito entre tradição e paixão, entre aí expectativas familiares e sonhos pessoais. Além disso, foi um dos responsáveis por popularizar histórias sobre futebol feminino muito antes do tema aí ganhar visibilidade que tem atualmente. Agora a gente troca os gramados e vai para os bastidores. Em 8º lugar temos Maldito Futebol Clube, de 2009, dirigido pelo Tom Hooper e estrelado pelo Michael Sheen. Bom, se você gosta de histórias de liderança, rivalidade e ego, esse filme é praticamente obrigatório para você. Ele mostra os conturbados 44 dias em que Brian Clough assumiu o comando do Leeds United. Considerado um dos maiores treinadores da história da Inglaterra, o Clough era brilhante, da mesma forma que era polêmico. Felipão era fichinha. Era um neném. Então, quem joga futebol, então é melhor ir trabalhar ali no Banco do Brasil, ali na esquina, ou senta lá no escritório e não faz nada. E o resultado é um drama esportivo que parece mais uma disputa política do que sobre um simples filme sobre futebol, que, aliás, atualmente em muitos clubes aí do nosso país, tá passando por isso daí, né? Aqui eu já não posso dizer o mesmo. É verdade. Tá vendo? Já fez um balanço. Mas nem toda grande história de futebol acontece dentro de clubes. Às vezes ela muda o destino de um país inteiro.
É exatamente isso que vemos em O Milagre de Berna. Lançado em 2003 e dirigido por Sönke Wortmann, o filme se passa na Alemanha pós-guerra. O país ali está tentando se reconstruir após os horrores da Segunda Guerra Mundial. E, enquanto isso, a seleção alemã disputa a Copa do Mundo de 1954. Contra todas as probabilidades, os alemães derrotam a poderosa Hungria do Puskás e conquistam o título. Mais do que uma vitória esportiva, aquilo representou esperança para uma nação devastada e uma nação que também devastou, né? Alemanha. Só para dar um contexto do esporte da época aqui. Em 1954, a Hungria do Puskás, ela chegava com uma invencibilidade de 30 jogos para a Copa de 54. Ela enfrentou a Alemanha Ocidental 2 vezes nessa Copa. O primeiro, na primeira fase, ela ganhou de 8-3. Ela enfrenta a Alemanha na final de novo, ela começa ganhando de 2-0 e a Alemanha vira para 3-2. Quem vai falar disso? Sem comentários, Sem né? comentário. Cara, depois dessa explicação aqui do Souza, eu falo pra vocês, se vocês não assistiram ainda esse filme, é muito bom. Ele é obrigatório de estar na sua lista. Emocionante, né? É. Ô, Betts, pode patrocinar nós aí? Eu ia embaçar, mas deixa quieto, vai. Poucos filmes conseguem mostrar tão bem como o futebol pode influenciar a identidade de um povo. Mas existe um tema recorrente no cinema esportivo, que é a busca pelo um sonho, né? E nenhum filme representa isso melhor do que Gol, o sonho impossível. Lançado em 2005, dirigido por Danny Cannon. O protagonista é Santiago Nunes, um jovem mexicano que vive em Los Angeles e sonha em jogar no profissional. Quando surge a oportunidade de fazer um teste em um clube inglês, ele precisa enfrentar obstáculos financeiros, familiares e emocionais. O mais interessante é que o filme traz participações de jogadores reais e cenas gravadas em estádios. E para muita gente, o filme Gol é o Rocky Balboa do futebol, cara. Só para vocês terem uma ideia. Você tá falando de Rocky Balboa, ele vai aparecer daqui a pouco aqui. Vai aparecer mesmo. Uma história simples, inspiradora e extremamente eficiente em fazer o público torcer pelo protagonista. Mas agora vamos falar de alguém que nem precisou de roteiro para se tornar uma lenda. Diego Armando Maradona. No, Em quinto lugar, temos o documentário Maradona por Kusturica, de 2009. E tem esse nome porque é dirigido pelo cineasta sérvio Emir Kusturica. Aqui a gente não tá vendo apenas o jogador. A gente tá vendo aqui, com licença pro Ronaldo, né? Mas a gente tá vendo aqui um fenômeno cultural. Um homem amado por milhões e ao mesmo tempo criticado por milhões, né? Dava motivo, né? Um personagem tão fascinante que parece ter saído de uma obra de ficção. O documentário mergulha nas glórias, nas polêmicas e nas contradições de Maradona. E mostra por que ele continua até nos dias de hoje sendo uma das figuras mais importantes da história do esporte. Vai na Itália, lá na região de Nápoles, lá o cara é um deus, cara. Porra. Mas pessoal, se a gente está falando aqui de lendas, existe um nome impossível de ignorar, né? Qual é? Qual é esse nome aí? Eu te pergunto. Edson Arantes do Nascimento, cara. Eu sou o Pelé sou eu. Ah, é? Ô rapaz, todo negão no Brasil é Pelé. Ô Pelé, chama o Pelé aí, vamos botar esse Pelé na caçapa, bora. É o nosso quarto lugar. Pelé, o nascimento de uma lenda. O filme acompanha a infância humilde de, como eu disse, Edson Arantes do Nascimento, até a sua explosão na Copa do Mundo de 1958. Dirigido pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, o longa mostra como um garoto pobre se transformou no maior jogador de futebol de todos os tempos. E, gente, é indiscutível, Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Quando eu vou para a Eslováquia... Então. É Pelé, eu coloco a camisa do Brasil, Pelé. Dá uma dividida ali com o Neymar, mas, meu, Pelé... Indiscutível.
E esse filme é uma história sobre perseverança, coragem e confiança. Mesmo quem não aí acompanha futebol, cara, consegue se envolver com a jornada apresentada aqui nesse filme. E aguenta mais aí que a gente vai falar mais do Pelé, hein, nesse episódio. Vai vir de novo. Aí você tá prometendo Balboa, tá prometendo Pelé de novo, vai aparecer? Vai. Agora prepare-se para algo completamente diferente. Porque o terceiro lugar talvez seja o filme mais doido dessa lista aqui. Shaolin Soccer. Dirigido e estrelado por Stephen Chow, que é o mesmo diretor e ator do Kung Fusão. Cara, engraçado esse filme. Imagine pegar um Dragon Ball, Kung Fu e futebol e misturar aí tudo num liquidificador, cara. O resultado seria algo parecido com um Shaolin Soccer. A história acompanha um ex-monge que reúne antigos colegas para formar um time de futebol. Doideira do negócio. Só que esses jogadores possuem habilidades absurdas, aprendidas através das artes marciais. Quem conhece anime e o universo dos animes já sabe como é, né? Você sabe o que você vai encontrar aqui, né? Tsubasa. Exato. Aqui, os chutes, tudo aqui desafia a física, né? A bola parece um meteoro, as partidas lembram batalhas épicas, cara. É uma das experiências mais divertidas que o cinema esportivo já produziu. Mas agora vamos dizer aí, vamos para um lado sombrio do futebol. Em segundo lugar está Hooligans, de 2005. Um filme dirigido por Lexi Alexander e estrelado pelo nosso Frodo, né, o Elijah Wood. O filme mergulha no universo das torcidas organizadas inglesas, que agora deu uma acalmada, né? Também, mas antigamente era foda. Lá a justiça funciona, né? Após ser injustamente expulso da universidade, um jovem americano acaba envolvido em grupos de torcedores violentos. O que começa como uma amizade rapidamente se transforma em obsessão. O filme não romantiza a violência. Pelo contrário, mostra como que a paixão pode se transformar em algo perigoso quando ultrapassa certos limites. Galera, Hooligans é intenso, brutal e extremamente envolvente. Se você não assistiu, vale a pena conferir, hein? Mas existe um filme que consegue unir futebol, guerra, suspense e aventura de uma forma que nenhum outro conseguiu até agora. E por isso ele está no nosso primeiro lugar aqui. Fuga para a Vitória. Lançado em 1981 e dirigido por John Huston, o elenco é simplesmente inacreditável. Vão vendo aí, ó, Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow e ninguém menos que quem? Pelé. A história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Prisioneiros aliados recebem a oportunidade de disputar uma partida contra uma seleção alemã, organizada pelos nazistas, cara. Cara, ia ser jogo duro, Porra. né? Principalmente pro Pelé, no Pelo caso. amor de Deus. O que deveria ser apenas uma propaganda política acaba se tornando uma oportunidade de fuga. O filme funciona tanto como drama de guerra quanto um filme esportivo. E aquela famosa bicicleta de Pelé permanece até hoje como uma das cenas mais lembradas da história do cinema, do esporte e de tudo. Mesmo décadas depois de seu lançamento, Fuga para a Vitória continua sendo a referência máxima quando alguém fala sobre filmes de futebol no cinema. E talvez exista um motivo simples para isso. Porque o filme entende algo fundamental. O futebol ele nunca foi apenas sobre marcar gols. É muito, mas muito mais que isso. Exatamente. Bom, mencionamos 10 filmes aqui e o título são 11, né? Como é que pode? Então, cabe uma menção honrosa aqui, hein, galera? É o time titular, né? São 11. São 11, verdade. Vale uma menção honrosa aqui a um filme que conquistou o público brasileiro, que mistura romance, comédia e rivalidade futebolística. Lançado em 2005 e dirigido por Bruno Barreto, O Casamento de Romeu e Julieta é estrelado por Luana Piovani, Marco Rica e Luiz Gustavo. A história acompanha Romeu, um corintiano apaixonado que se apaixona por Julieta, uma palmeirense fanática. O problema é que o pai dela é um dos maiores torcedores do Palmeiras e jamais aceitaria ver a filha com um gambá, quer dizer, com um corintiano. Nossa Senhora. E para conquistar a família, Romeu decide esconder sua verdadeira
paixão pelo Corinthians e finge ser palmeirense. Para vocês terem uma ideia, ele até reconhece essa estrela vermelha que tem em cima aqui, ó. Não é disso. Do Mundial de 51. Eu vou ler o roteiro aqui, né? Por falar em Mundial, como toda boa comédia, a mentira vai ficando cada vez maior, gerando situações hilárias. O filme brinca com uma rivalidade que todo brasileiro conhece, né? E consegue transformar o futebol em um elemento essencial da história, mostrando que, às vezes, o amor precisa driblar muito mais do que os adversários em campo. O Casamento de Romeu e Julieta é uma das comédias românticas brasileiras mais divertidas dos anos 2000 e prova que no Brasil a paixão pelo futebol pode ser tão intensa quanto qualquer grande história de amor. Assim como o cinema nunca foi apenas sobre imagens e movimento e o futebol não só apenas gols, os dois são sobre emoção. São sobre acreditar no impossível. Sobre torcer por alguém. Sobre viver histórias que nos fazem sentir parte de algo maior. E sobre também fugir dos problemas e esquecer um pouco a realidade do mundo. E todos os filmes dessa lista capturam exatamente esse sentimento. E agora queremos saber a sua opinião. Qual é o melhor filme aí de futebol já feito? É interessante falar sobre isso daqui porque seria até um terceiro amor do Território 2R. A gente fala de cinema, heavy metal, mas futebol também tá na nossa veia. Porra! E pra vocês, faltou algum clássico nessa lista? É óbvio que faltou. Tem até filme dos Trapalhões sobre futebol. Cara. Comentem aqui pra gente, por favor. E se você curtiu esse episódio, galera, já deixa o seu like, se inscreva no Território 2R e compartilhe este episódio com aquele amigo que não perde um jogo sequer da Copa do Mundo. Tipo eu, tipo o Souza também. E nos vemos no próximo episódio. Futebol, cinema e heavy metal sempre. Muito bem. Pronto. Vamos lá.